Eu tinha 19 anos quando descobri que o amor da minha vida estava me usando como um experimento social. O que aconteceu depois dessa descoberta mudou não só minha vida, mas a forma como eu enxergo as pessoas para sempre. Vocês não vão acreditar no que esse cara fez comigo, nem no que aconteceu. Gente, essa história é especial porque vocês vão decidir o final. Vou contar tudo o que aconteceu comigo até o momento da decisão mais difícil da minha vida. E aí, vocês vão escolher o que eu deveria ter feito. Tem 2 vídeos com finais completamente diferentes. E acreditem, vocês vão ficar chocados com as 2 opções. Se você já foi enganado em um relacionamento, deixa nos comentários. E fica até o final, porque só vocês podem decidir como essa história termina. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de design e estava vivendo minha primeira experiência longe de casa. Era uma garota simples do interior, filha de pais trabalhadores, que fizeram sacrifícios enormes para me dar essa oportunidade. Eu nunca tinha namorado sério, nunca tinha conhecido pessoas ricas, nunca tinha pisado em ambientes sofisticados. Eu era aquele tipo de pessoa que acreditava no amor verdadeiro, sabe? Que achava que quando encontrasse a pessoa certa, tudo seria honesto e puro. Mal sabia eu que estava prestes a descobrir como o mundo dos ricos pode ser cruel e calculista. Poderia virar apenas um joguete nas mãos de alguém poderoso. O que vocês vão ouvir agora é sobre como eu fui completamente manipulada por 6 meses e como descobri a verdade mais dolorosa da minha vida. Foi numa festa de calouros que minha vida mudou. Eu estava deslocada, com uma roupa simples no meio de pessoas que claramente tinham muito dinheiro. Foi quando o Rodrigo apareceu na minha frente. Alto, bonito, com aquele sorriso perfeito que parecia saído de um comercial. Ele estava rodeado de amigos ricos, mas veio direto falar comigo. Rodrigo era filho de um empresário famoso da cidade. Dirigia uma BMW, morava num apartamento que custava mais que minha casa inteira. E mesmo assim, ele disse que tinha ficado fascinado pela minha autenticidade. Disse que eu era diferente de todas as outras garotas que ele conhecia, que eu era real. Naquela noite, ele me deu carona para casa no carro dele. Conversamos por horas na porta do meu alojamento. Ele parecia genuinamente interessado na minha vida, nos meus sonhos, na minha família. Quando me deu um beijo de despedida, eu senti que estava vivendo um conto de fadas. Uma garota como eu, conquistando um príncipe como ele. Rodrigo me levava para lugares que eu jamais imaginei conhecer. Restaurantes caros, shopping centers luxuosos, festas em casas de pessoas influentes. Ele sempre pagava tudo, sempre insistia que eu não me preocupasse com dinheiro. Mas começaram a aparecer alguns detalhes estranhos. Ele nunca me apresentava oficialmente como namorada para os amigos dele. Sempre dizia que eu era uma amiga especial. Quando perguntei sobre conhecer os pais dele, ele desconversou. Disse que eles eram muito complicados e conservadores. Eu também notei que ele às vezes me filmava sem avisar. Dizia que era porque eu era linda e ele queria guardar esses momentos. Tirava fotos minhas em situações íntimas, sempre com a desculpa de que era para ele mesmo. Minha amiga de quarto achou estranho, mas eu estava tão apaixonada que ignorei os sinais. Rodrigo também tinha o hábito de me fazer perguntas muito específicas sobre minha vida sexual anterior, minha família, meus medos e inseguranças. Dizia que queria me conhecer profundamente. Eu achava romântico, mas na verdade ele estava coletando informações. Depois de 4 meses juntos, as coisas começaram a ficar mais intensas. Rodrigo começou a me convencer a fazer coisas que me deixavam desconfortável. Dizia que quem ama de verdade não tem limites, que eu estava sendo antiquada e insegura. Ele gravou um vídeo íntimo nosso sem eu saber. Quando descobri, ele disse que foi sem querer, que o celular estava gravando por acidente. Prometeu que tinha apagado, me fez acreditar que estava sendo paranoica. Eu estava tão dependente emocionalmente dele que acabei aceitando a desculpa. Gente, eu não consigo acreditar no que vocês vão ver agora. Se você está gostando da história, deixa o like e se inscreve no canal, porque o que aconteceu depois, e claro, para saber qual final você escolherá para essa história. Afinal, você decide o fim. Foi quando ele começou a me pedir para conhecer minhas amigas.
Dizia que queria se integrar ao meu mundo também. Apresentei minha amiga de quarto, Marina, que era ainda mais inocente que eu. Rodrigo ficou muito interessado nela. Fazia perguntas sobre a vida dela, sobre a família. Achei estranho, mas ele disse que só queria ser amigo das pessoas importantes para mim. A verdade veio à tona de forma brutal. Marina veio chorando no meu quarto numa madrugada. Ela tinha descoberto algo terrível no celular do irmão dela, que estudava na mesma faculdade que a gente. Rodrigo fazia parte de um grupo no WhatsApp chamado Caça às Cinderelas. Era um grupo de filhos de ricos que faziam apostas sobre conquistar garotas pobres da faculdade. Eles tinham um sistema de pontuação. Cada garota valia uma quantidade de pontos baseada na dificuldade de conquistá-la e na humilhação que conseguissem. Marina me mostrou as mensagens. Rodrigo tinha compartilhado fotos minhas íntimas, vídeos nossos, detalhes sobre minha vida sexual, minha família, meus complexos. Ele descrevia cada encontro nosso como se fosse um relatório científico. Dizia que eu era fácil demais e que o próximo desafio seria a Marina. O pior de tudo, eu valia apenas 50 pontos no jogo deles. Era considerada uma conquest fácil. Rodrigo tinha ganhado pontos extras por conseguir me filmar sem consentimento e por me fazer acreditar que estava apaixonado por mim. Todos os momentos que pensei serem especiais eram apenas estratégias calculadas. Quando confrontei Rodrigo, ele primeiro negou tudo. Disse que Marina estava inventando por ciúme. Mas quando mostrei as capturas de tela, ele mudou de estratégia. Começou a me chantagear. Foi quando revelou que tinha muito material comprometedor meu, que se eu contasse para alguém ou fizesse escândalo, ele espalharia tudo pela faculdade, que eu nunca seria levada a sério, que ninguém ia acreditar em mim, porque eu tinha participado de tudo voluntariamente. Rodrigo também me lembrou de todas as coisas caras que tinha me dado, todos os lugares que tinha me levado. Gritou que eu era uma ingrata, que deveria estar feliz por ter vivido coisas que uma garota como eu jamais viveria, que meninas da minha classe social deveriam ser gratas pela atenção de alguém como ele. Depois, tentou me convencer de que tudo não passava de uma brincadeira, que realmente gostava de mim, que os outros garotos do grupo é que eram maldosos, que eu deveria ficar quieta e continuar com ele, e assim eu seria protegida dos outros e eu teria uma vida que eu jamais teria sozinha. Foi quando liguei chorando para minha mãe que tudo ficou claro. Contei toda a situação para ela, esperando julgamento e decepção, mas minha mãe me disse algo que mudou tudo. Filha, dignidade não tem preço. Você pode ser pobre de dinheiro, mas nunca aceite ser pobre de caráter. Foi aí que descobri uma coisa interessante. Marina não era a única. Outras garotas da faculdade tinham passado pelo mesmo esquema. Algumas ainda estavam sendo manipuladas sem saber. O grupo Caça às Cinderelas existia há anos. Tinha vitimado dezenas de meninas. Comecei a entender que eu não era vítima apenas de um cara maldoso, mas de um sistema inteiro. Eu tinha duas opções: aceitar o silêncio e a humilhação, ou fazer alguma coisa para que isso nunca mais acontecesse com outras garotas. Marquei um encontro com o Rodrigo numa cafeteria pública. Ele chegou confiante, achando que eu ia aceitar os termos dele. Falei que tinha pensado melhor, que realmente gostava dele e estava disposta a esquecer tudo. Ele ficou aliviado, começou a falar sobre como éramos bons juntos, como ele podia me dar uma vida boa se eu fosse comportada. Sem dar chance para que ele continuasse, mostrei meu celular. Eu havia gravado toda a nossa conversa onde ele me chantageou e admitiu o esquema. A cara dele mudou completamente. Ficou desesperado. Disse que aquilo não provava nada, que era a minha palavra contra a dele. Foi quando revelei que eu não tinha vindo sozinha. Marina estava numa mesa próxima também gravando. E mais, outras 3 garotas que tinham sido vítimas do grupo estavam espalhadas pela cafeteria, todas com celulares. Rodrigo estava encurralado. Tentou sair, mas foi a minha vez de dizer a ele: ou conversava comigo civilizadamente, ou a gente levava tudo para a direção da faculdade e para a polícia. O cara suava frio. Não demorou para perceber que tinha perdido todo o controle da situação. Até tentou negociar, ofereceu dinheiro, prometeu apagar todo o material que tinha de mim e das outras meninas. Faria qualquer coisa para resolver aquilo entre nós. Eu olhei para ele e pensei em tudo que tinha passado.
minha confiança destruída, minha intimidade violada, outras garotas sofrendo o mesmo que eu. E agora, eu tinha o poder de decidir o que aconteceria com ele. Marina me olhou esperando um sinal. As outras garotas estavam tensas, aguardando minha decisão. E que o que eu fizesse naquele momento definiria não só o meu futuro, mas o futuro de todas as outras Cinderelas que poderiam aparecer no caminho daqueles caras. Gente, essa história tem dois finais completamente diferentes. No vídeo A, vocês não vão acreditar no que eu fiz com ele. No vídeo B, eu tomei uma decisão que mudou tudo de uma forma que ninguém esperava. Agora é com vocês. Qual vocês acham que foi a escolha certa? Cliquem nos dois vídeos, assistam e analisem. Depois voltem aqui nos comentários para contar qual final vocês preferiram. A decisão que mudou minha vida e das garotas, para sempre.